Olá, pessoal. Eu sou Priscila Rocha, ativista da BioMe, coletivo de mulheres negras na Paraíba. E hoje a gente encerra essa série de episódios sobre educação antirracista e a aplicação da Lei 10.639 nas escolas. E para fechar, a gente vai refletir mais sobre o Plano Nacional de Educação. É isso mesmo, Priscila. Oi, pessoal, eu sou Peri Camilo, ativista da BioMe, coletiva de mulheres negras na Paraíba, e hoje a gente encerra esse assunto tão importante e, para fechar com chave de ouro, a gente convidou a professora Lorena Cerqueira para falar sobre esse assunto. Lorena, seja muito bem-vinda ao Pod Pretas Paraíba. Prazer estar aqui com vocês para trocar um pouquinho de conhecimento sobre o Plano Nacional de Educação. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar a nossa conversa, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e se apresentasse para as pessoas que nos acompanham aqui no Pod Pretas. Eu me chamo Lorena Cerqueira, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, estou usando aqui uma blusa branca, né, meio caidinha no ombro, estou usando um colar vermelho, estou usando batom vermelho também. Eu tenho 33 anos, eu sou uma mulher aqui de Salvador, né, nascida em Salvador, no subúrbio ferroviário de Salvador. A minha formação é na área da geografia, né, eu sou geógrafa, atuo como professora também de geografia. A minha atuação na educação, ela começa a partir dos quilombos educacionais, né? Tenho muito orgulho de ter sido professora de quilombo educacional, porque eu acho que a formação em educação para relações étnico-raciais, que eu não tive na universidade, eu tive, né, nos quilombos educacionais onde atuei. Eu sou especialista também na área de educação, cultura e diversidade, onde eu tenho uma pesquisa que dialoga um pouco com a atuação docente em contextos de genocídio da população negra. E atualmente eu estou fazendo um mestrado na área de urbanismo, dialogando um pouco sobre educação em cidades, né? Atualmente estou coordenando a Escola de Ativismo e Formação Política Beatriz Nascimento, no ODARA, Instituto da Mulher Negra, onde sou também ativista. Por isso que a gente fala que esses episódios eles vão ser encerrados com chave de ouro, porque chega a Lorena Cerqueira com toda essa bagagem para conversar com a gente, esse que a gente considera ser um tema crucial para que a gente possa, de acordo com o que a gente entende ser importante, que é a educação antirracista, né, no chão da escola, para que a gente possa combater o racismo de fato. E aí, Lorena, eu já inicio perguntando para você qual é a relevância histórica da Lei 10.639 na luta contra o racismo estrutural no Brasil e também a importância da gente discutir racismo no ambiente educacional. Acho que a importância, ela nos leva a pensar em dois elementos, né? O primeiro elemento, eu acho que é a educação que nós queremos, né, enquanto maioria populacional nesse país. E o segundo, eu acho que leva a gente a pensar muito num conceito que a gente tem discutido enquanto movimento de mulheres negras, que são os processos de reparação, né, de reparação histórica. Quando a gente insere dentro dos nossos currículos escolares a Lei 10.639, lá em 2003, a gente busca, né, através de políticas públicas, sanar essas ausências históricas presentes nos currículos escolares. Inicialmente se tratando da população negra, né, da história e cultura afro-brasileira, e, posteriormente, né, essa lei vai ser editada incluindo também a população indígena. Então, eu acho que a gente fala de um processo de reparação histórica através da educação. E se a gente entende a educação como esse lugar de transformação política e social para a população negra, né, desde a década de 80, os movimentos negros vêm denunciando a ausência dos nossos conteúdos, de conteúdos que contem as nossas histórias, de conteúdos que tragam qual a perspectiva da população negra, né, nesses processos históricos que a gente aprende na escola. Onde está a população negra nesses contextos, né? Não só falando de história, não só falando de geografia, porque às vezes a gente tem muito esse olhar relacionado apenas às disciplinas de ciências humanas, mas pensando, né,
quando a gente estuda as questões da matemática, quando a gente estuda as questões da física, da química, quando a gente aprende ciência, onde está a população negra, né, nessa produção científica? Então, eu acho que a lei ela tem essa importância histórica de completar esses espaços vazios nos currículos, nas narrativas, né, nos materiais didáticos, e ela é um passo para um processo de transformação política muito maior que começa a partir da educação. De maneira, o Plano Nacional de Educação pode criar políticas de incentivo e fiscalização para garantir que a Lei 10.639/03 seja aplicada em todas as escolas. Grande desafio atual, né? A Lei 10.639, ela está completando 21 anos, né? Porém, no seu escopo, ela não estabelece elementos de monitoramento, né? E até mesmo elementos de, eu não gosto de usar essa palavra, mas um elemento de punição, digamos assim, né? Quando a gente identifica uma escola, ou um educador, ou uma gestora que não está cumprindo a lei, o que a gente faz? Para onde a gente denuncia, né? Acho que os órgãos que são muito parceiros nesse sentido são os ministérios públicos, né? São as defensorias, mas a nível federal a gente ainda não tem essa instância direta de monitoramento da implementação da lei. O Plano Nacional de Educação é um instrumento que elabora metas, né, e estratégias de melhoria da educação nacional por um período de 10 anos. E a gente está nesse momento de construir um novo Plano Nacional de Educação. A partir desse diálogo, né, entre o que a gente estabelece como meta e o que a gente estabelece como estratégia, a gente precisa entender que a educação para as relações étnico-raciais tem que estar interseccionada com a maioria dessas metas. Porque, veja, eu não posso falar sobre diminuir a evasão escolar sem identificar que a maioria desses estudantes que evadem são negros e negras, né? Eu não posso falar em ampliar as matrículas, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, né? A gente sabe que na escala educacional, a evasão ela começa ali a partir do ensino fundamental 2, é quando a gente começa a ter o esvaziamento da escola. Então, eu não posso falar sobre esse fenômeno sem lembrar que são estudantes negros e negras, né, que passam por a maioria desses processos de evasão, por esses processos de dificuldade de manter matrícula, ou às vezes até dificuldade de encontrar uma escola para efetivar matrícula. Eu não posso falar sobre a redução de turmas de EJA, sem dizer que esse processo prejudica jovens e adultos negros e negras, né? Então, quando a gente fala de interseccionar essas legislações, ter a Lei 10.639 presente no Plano Nacional de Educação, é falar de currículo, é falar também de material didático, é falar de formação continuada de educadores, né? Mas também é falar que a gente precisa caracterizar, né, esse público ao qual se destinam essas metas, porque senão a gente continua tratando tudo de forma muito genérica, e aí as políticas públicas não conseguem alcançar esse público. A gente tem um novo instrumento que foi lançado esse ano, né, no dia 14 de maio, que é a PNERC, que é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que é um instrumento que já prevê o monitoramento, né, em um dos seus eixos, da aplicabilidade da lei. Então, a gente entende que a gente está vivendo um ano em que essas políticas elas estão começando a dialogar entre si e prevendo instrumentos de monitoramento que sejam mais palpáveis, que sejam possíveis, inclusive para a gente construir dados dessa realidade nas regiões. E aí você fala sobre dados com muita propriedade, falando também sobre esse novo dispositivo que traz a lei. A gente lembra que em julho deste ano, a Biomi, ela lançou um dossiê, né, um dossiê sobre a Lei 10.639, a Paraíba fez a sua lição,
que traz, Lorena, uns dados que para nós, né, foram um pouco estarrecedores até. A gente traz ali, por exemplo, dados em que a maioria das professoras mulheres negras eram elas as principais autoras, né? Aquelas mulheres professoras que traziam para dentro das suas escolas a aplicação da Lei 10.639. Outro dado também importante é que a maioria desses professores, eles revelaram no dossiê que não tinham formação por parte da Secretaria de Educação, por parte dos seus gestores, com relação à lei, embora conhecessem, mas eles iam buscar isso fora, informações com os movimentos sociais, informações, inclusive, com a Biomi, que nós temos como uma das nossas bandeiras de luta também, a oficinas, as escolas sobre a lei e letramento racial. E aí você traz isso com muita propriedade, e a gente gostaria de perguntar para você exatamente isso. Como a participação das comunidades negras, dos quilombos, né, dos quilombolas, dos movimentos sociais, eles podem colaborar, aliás, eles têm colaborado na construção de uma educação antirracista, e como eles podem colaborar para que essa aplicação, para que essa educação antirracista seja efetivada de fato dentro do PNE? Olha, eu sou de um tempo, quando eu entrei na universidade em 2009, ainda não havia esse termo educação antirracista, né? A gente trabalhava com educação para as relações étnico-raciais, educação de enfrentamento ao racismo, e eu fui uma jovem negra suburbana que entrou na universidade pelas cotas, né? Quando eu entrei na universidade, eu fiz um curso que era voltado para cotistas, de produção de textos e um curso básico de inglês, porque as organizações do movimento social, do movimento negro, né, entendiam que havia ali uma defasagem em relação a estudantes da escola pública que entravam na universidade. E esse curso me fez aprender muito, principalmente sobre essas questões científicas que a gente muitas vezes não entende quando a gente entra assim na universidade, não tem aí esses dispositivos, né, que a gente chama de permanência, né, de políticas de permanência, para garantir que a gente continue naquele espaço. Eu penso que as organizações do movimento negro, né, incluindo aí as organizações de mulheres negras, elas têm um papel fundamental, porque se não fossem essas organizações, não existiria a Lei 10.639, né? Eu aprendi com uma das minhas mais velhas, que é Valdeci Nascimento, que essa lei ela já tinha começado a ser esboçada desde a década de 80, né? Quando a gente tem organizações como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, que já pautavam ali a necessidade do acesso à educação, né? De formas estratégicas para que a população negra tivesse acesso à educação. E aí não só a educação básica, pensando também na educação superior. Quando a gente tem a assinatura da lei em 2003, a gente começa um outro movimento, que é esse movimento de formação, como você citou, como resultado da pesquisa. Infelizmente, depois de 21 anos, a gente tem cursos de licenciatura que ainda não tem uma disciplina obrigatória pautando o ensino, né, das relações étnico-raciais e de gênero na escola. Dando o exemplo da Universidade aqui Federal da Bahia, só no ano passado foi estipulado que os cursos teriam uma disciplina obrigatória, pelo menos, né, em relação a questões étnico-raciais e de direitos humanos. Então, esse vácuo aí de 20 anos, ele não existiu por conta do movimento negro, né? Se eu sou uma professora hoje que trabalho questões étnico-raciais dentro da geografia, é porque eu tive formação de ativismo, é porque eu me tornei uma ativista dentro desse processo formativo, assim como a maioria das minhas colegas e dos meus colegas. Então, esse dado ele é fundamental porque ele indica que a estrutura de formação ainda de educadores e educadoras
ela não está adequada à legislação, né? Da mesma forma que a gente pensa a educação escolar quilombola. A gente tem educadores e educadoras que vão dar aula em comunidades quilombolas, mas que não compreendem o que é ser quilombola, o que é um quilombo no contexto político atual do Brasil. Então, essas defasagens que incluem aí o processo formativo de professores e professoras, elas são sanadas pelo movimento negro. Somos nós que oferecemos formação, somos nós que estamos na escola denunciando o racismo, denunciando o sexismo, denunciando os casos de abuso, de violência sexual contra meninas e adolescentes negras, né? Somos nós que estamos fazendo a incidência política junto aos partidos políticos, pressionando para que eles analisem, para que eles estabeleçam metas e monitoramento real daquilo que eles estão propondo, né? Somos nós, inclusive, que construímos documentos, cartas, dossiês, sinalizando, né, a manutenção desses processos de violência direcionados à população negra. Então, nesse contexto do PNE, nós continuamos fazendo o nosso processo de incidência política, né? Nós temos feito encontros a nível nacional, a nível regional. Acho que é muito importante destacar o protagonismo do Nordeste e da Amazônia nesse processo, porque são duas regiões que geralmente são invisibilizadas nos processos de construção educacional no Brasil. A gente sempre recebe um pacote pronto que vem do Sudeste, que não reconhece, né, as nossas diversidades territoriais e culturais. Então, nesse processo do PNE, a gente tem uma função que e aí eu já vou até sugerir aqui, né, ler a PL, né, ler o documento, né, que está sendo encaminhado no Congresso Nacional, ler as metas que estão nesse documento, né, e pressionar junto às nossas representações políticas que estão nesses espaços, que foram eleitos e eleitas por nós, para que eles discutam e interfiram na aprovação dessas metas. Porque a nossa preocupação é que existem metas que são importantes para nós e que não podem deixar de constar nesse plano. E se elas ainda não estão nele, elas precisam ser incluídas. A gente não quer que essas metas elas fiquem de fora de um documento que vai reger a educação nos próximos 10 anos. E a gente sabe que essas ausências, elas são sintomáticas, né? Elas são sintomas de um contexto político que ainda não entendeu que, enquanto a gente não fala de racismo, enquanto a gente não interfere com protocolos de segurança, com protocolos de denúncia e de monitoramento, a gente não mexe, a gente não altera as questões da desigualdade no país. Eu sou professora de História aqui em Campina Grande e eu sinto como ser ativista no movimento social, principalmente no movimento de mulheres negras, assim, impactou na minha vida como professora de sala de aula. Que a gente chega, né, a aplicação da lei, pelo menos aqui em Campinas, eu não achei nenhuma escola que eu trabalhei que tem a lei, e como isso é difícil, né, pra gente, chega dentro da sala de aula, a gente sente essa necessidade, a gente não tem material, a gente tem que produzir o material, a gente tem que criar, né, conversar com os nossos alunos para criar essa consciência também. Por que não está sendo aplicada essa lei? Por que a escola não tem esse interesse de ir atrás, de trazer formação para os professores? A gente que tem que estar movimentando essa estrutura, né? É um assunto assim que devia estar mais presente, principalmente dentro da sala de aula, e é um assunto que é deixado de lado, assim, chega, me arrepio, porque eu lembro dos meus alunos, eu lembro, né, como é difícil estar no chão da sala de aula, sendo que a gente não tem a base que a gente deveria. E quando você fala material didático, eu comecei a fazer oficinas para trabalhar as questões étnico-raciais através de poesia. Foi o material didático que eu consegui fazer para que eu pudesse levar, já que a gente, na literatura, a gente não tem representatividade, a gente chega dentro da escola, a gente não tem livros de escritores negros, a gente quer trabalhar, então foi uma maneira que eu utilizei para
levar para os meus alunos, para trazê-los mais para o nosso contexto. E eu queria que você falasse quais os pontos chaves que o Plano Nacional... deixa eu refazer a pergunta, peraí aqui. Tá bom. Lorena, quais são os pontos chaves que o Plano Nacional da Educação deve incluir para garantir que a educação antirracista seja parte integral do currículo escolar? Eles precisam dialogar com o que nós, enquanto movimentos e organizações que atuamos na educação, o que é que a gente tem apontado, né, de urgências nesse cenário educacional. Acho que o primeiro passo é estabelecer esse monitoramento da aplicabilidade da lei. Acho que com a criação desse novo dispositivo, né, da PNEC, eu acho que a gente dá um passo importante, né, porque a própria política, ela prevê, por exemplo, a disponibilização de recursos para que as escolas realizem formação continuada, né? Então, acho que esse é um passo importante, mas eu penso que, acho que de forma subjetiva, trazer esses dados de matrícula, trazer esses dados de permanência na escola e diminuir esse processo de evasão. Só que a gente precisa entender que a permanência não é só disponibilização de recurso financeiro, né? A gente tem um programa atual, que é o programa Pé de Meia, que é importante, né? Mas a gente entende que dentro da estrutura escolar, garantir, assegurar a permanência de estudantes, você precisa trabalhar com a estrutura, né? Então, a gente não quer que esse estudante ele esteja na sala de aula forçado, porque ele precisa assegurar a presença dele ali, para no final do mês ele receber a bolsa. A gente quer que a escola se torne um espaço prazeroso de aprendizado, de troca de conhecimentos, e que esse estudante ele estabeleça uma relação saudável com esse espaço, não uma relação forçosa, né? É a tal da prática da educação mesmo libertadora, um espaço de liberdade. Só que para isso a gente precisa mexer em algumas estruturas e nem todos, né, nem todas e todas estão dispostos a mexer nessa estrutura, porque envolve mexer também nas práticas educacionais. E aí eu lembro muito da pesquisa que saiu recentemente, feita pelo Instituto Guelé 10, falando que uma das dificuldades da aplicabilidade da lei é a resistência profissional também, né? Porque nós preparamos planos de aula sobre conteúdos e a gente precisa buscar conhecimento para preparar esses materiais. E quando se trata de trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, a gente termina no argumento de que não tem material e pronto. Ou no argumento de que eu sou professor de matemática, não tem nada a ver com isso. Eu sou professora de educação física, não tenho nada a ver com isso, né? Então, acho que esses pontos, né, eles precisam ser fundamentais, estar presentes nos planos. Uma questão que é importante que a gente vem discutindo também é a relação com o meio ambiente, educação ambiental. Nós estamos vivendo um momento de emergência climática, né, que os povos e comunidades tradicionais já anteciparam esses momentos há muito tempo, né, dito o processo econômico que a gente vive, mas acho que a escola também precisa construir uma outra relação com o processo de educação ambiental. A gente não quer trabalhar meio ambiente falando apenas de conceitos que foram construídos na década de 80, em países do norte global, que não tem a ver com a nossa realidade, né? A gente precisa discutir meio ambiente a partir daquilo que os povos e comunidades abordam, a partir do que as comunidades de terreiro ensinam para a relação com a natureza, a partir do que as comunidades indígenas nos ensinam, né, de como ter uma relação ali não exploratória, né, não invasiva, a partir do que as comunidades ribeirinhas ensinam para a gente a lidar com os ciclos da natureza. Acho que esse é um dos pontos muito importantes, porque a gente tende a trabalhar, por exemplo, a sustentabilidade a partir do sujeito individual e não da coletividade, né?
como se eu fosse a responsável pelo caos do mundo, porque eu não economizo água na minha casa. Claro que é importante economizar água na minha casa, mas a gente sabe que os grandes espólios econômicos e industriais são muito mais responsáveis do que a gente vive atualmente na questão climática, né? Acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto que é fundamental também estar presente no plano, gente, é o piso salarial, a base do piso salarial educacional para todo o país, né? A gente não pode deixar de falar de salário profissional e saúde mental de educadores e educadoras, né? Toda a relação de cuidado, toda a relação de proteção à vida que a gente prega para jovens negros e negras, a gente também quer para os nossos educadores e educadoras. E não adianta falar que a gente precisa só fazer terapia, que a gente precisa se cuidar, fazer a nossa skincare, né? A gente precisa de tudo isso, mas a gente também precisa de dinheiro, a gente precisa ser bem paga, a gente precisa estar com as contas em dia, cuidar da nossa família, cuidar de nós, para conseguir desenvolver uma prática educacional também mais saudável. Então, acho que pensar nesses pontos aí que incluem o acesso à permanência na escola, né? Pensar nessa outra relação com o meio ambiente, desenvolver outra relação com o meio ambiente e pensar também no cuidado com educadoras e educadores. Eu acho que são pontos aí fundamentais que não podem deixar de estar presentes nesse plano. Lorena, por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre esse assunto, porque, primeiro, porque você é uma pessoa que traz a gente a expertise, né? E a gente vê na sua fala, naquilo que você traz para a gente, nos dados que você nos traz, o quanto é importante que a gente possa debater isso sempre. Outra coisa é a gente refletir nesses episódios, e nesse em especial, o quanto o sistema educacional brasileiro ele deve ao povo negro, né? Quando a gente fala sobre a não aplicação da lei, o quanto ainda foi lento, o quanto ainda as autoridades, os gestores públicos são negligentes, quando a gente fala isso, a gente está falando de uma lei que tem 21 anos e ainda está a passo de tartarugas, né? No nosso próprio dossiê, aqui na Paraíba, a gente percebe que nos últimos 10 anos é que começou-se a falar sobre esse plano e ele ainda está caminhando. E aí a gente vem com esse PNE e da importância que tem dos movimentos sociais, das organizações de mulheres negras, das organizações do povo negro estar inserido nesse processo para que a gente possa, de fato, fazer um plano inclusivo. Não adianta nada a gente criar um plano nacional de educação se a educação não for uma educação antirracista, se a educação não for uma educação equitativa, inclusiva. Todas as políticas afirmativas que nós conquistamos até hoje foi em virtude de muita luta do próprio movimento, das mulheres negras em especial, que estavam à frente dessa luta o tempo todo. Então, Lorena, eu gostaria de agradecer a você por esse espaço, né, de você abrir a sua agenda para conversar sobre esse assunto que a gente considera de extrema importância, porque através da educação a gente sabe que a gente faz uma revolução, a gente transforma mesmo vidas, e a gente não tem como transformar e não fazer uma revolução se não for através de muita luta e também com equidade e com justiça social. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, espero ter outras oportunidades de conversar com você. Eu agradeço o convite, né? Sempre à disposição para a gente conversar. Quero aproveitar, né, esse chamado, dizer para a gente ter muita atenção nessa eleição, entre a diferença entre representação e representatividade, né? Nem toda representação de mulheres, de pessoas negras, apontam caminhos para nós, caminhos democráticos, né? Caminhos de bem viver, como a gente costuma dizer, e que a gente escolha, né, com muito carinho, né, essas representações, porque depois a gente vai correr atrás para cobrar também delas. E convidar a todas, né, a gente lançou recentemente uma campanha de educação chamada Levantes Negros pela Educação.
@levantesnegros, lá no Instagram. Convidar todas as pessoas a seguir a nossa página. A gente tem criado alguns conteúdos de comunicação sobre o Plano Nacional de Educação, justamente para tentar alcançar uma maior quantidade de pessoas, uma maior quantidade de comunidades escolares, né? Ampliar esse debate em torno do PNE, porque mesmo que esse plano seja aprovado, ele vai ser aprovado em algum momento, o trabalho não para. A gente precisa começar a lutar já para que essas metas elas sejam constituídas nesse período de 10 anos. E essa campanha, ela tem esse objetivo, né, de divulgar informações em torno do PNE, mas demarcando esse lugar de luta da população negra pela educação. Então, se nós, que já estamos aí no campo político há tantos anos, né, acho que desde o processo, ainda no processo da escravização, nós já disputávamos luta pelos direitos, direito à vida, direito ao acesso à cidadania básica, né? Nós estamos aí numa trajetória de construção de lutas no campo da educação que não pode ser desconsiderada quando a gente constrói um instrumento político a nível federal, né? Então, que vocês possam acompanhar, né, o desenrolar um pouco dessa campanha. E fico agradecida pelo convite, pelo podcast. Já ouvi os episódios do podcast, né? São maravilhosos, trazendo reflexões importantes aí no campo da luta das mulheres negras e também nas lutas pela educação. Muito obrigada, mulheres. Fico aqui à disposição. O Pod Pretas Paraíba fica por aqui. Aproveitem para seguir nossas redes sociais. Instagram, @abiomepb. Facebook, facebook.com/abiome.pb. Nosso site, abiomepb.com. E agora no YouTube, youtube.com/abiomepb. Até o próximo episódio. Pretas na Rede é Revolução.